44. Vamos gravar quem está lá. Bárbara, por favor. 7 mentiras que Satanás quer que você acredite. Parte 2. Parte 2. Tem mais de Deus para nós. Quem esteve aqui na quinta-feira viu que rico foi o culto na quinta-feira. Que palavra poderosa. E agora o Senhor vem dar a continuidade deste tema precioso. Diz o livro de João, no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, diz a Bíblia que há gente que tem um pai chamado diabo. E nós vamos hoje entender mais a respeito deste tema precioso e vamos rechaçar pelo conhecimento as mentiras que Satanás quer que o povo de Deus acredite. Oremos a Deus nesta hora. Feche seus olhos, fale com o Pai para que Ele fale ao seu coração. Senhor Jesus, Deus bom, justo e verdadeiro, Pai de amor bondoso, Deus eterno, aquele que é, que era, aquele que há de vir, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós estamos aqui por obra e graça do teu Espírito Santo, e és tu, Senhor, quem vais agora falar a cada coração. Eu não posso fazer isso, Senhor, eu apenas vou abrir os meus lábios, a minha voz vai sair pela minha boca, mas o teu Espírito é que fala aos corações e que convence da verdade. Por isso, eu me lanço agora em tuas mãos, para que eu seja instrumento da tua glória e do teu poder na vida de cada ovelhinha que o Senhor trouxe neste lugar, para ouvir a ti, para que receba de ti, Senhor, conhecimento, sabedoria, orientações, direção de vida, consolo, estrutura, Senhor, para suportar os dias maus que estão aí fora. Nós nos abrimos para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus, e nós dizemos todos amém. Diga amém. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, chamados para a paz, vitoriosos, bem-aventurados porque são de Cristo. Na quinta-feira próxima passada, eu comecei a falar deste tema, as 7 mentiras que Satanás quer que você acredite. E eu mostrei aqui que todos nós sabemos que Satanás mente. Tudo o que vem dele é absoluta mentira. Ele foi o agente da queda do homem e dos anjos. Ele se especializou em destruir vidas. Ele é o pai espiritual dos filhos da perdição. E quando certa vez Jesus se dirigiu a um grupo de pessoas que eram da perdição, Jesus disse, versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Isto quer dizer que existem pessoas nesta terra que sentem prazer em realizar as obras do diabo. Existem pessoas nesta terra que têm vontade de fazer as obras do mal. E a Bíblia deixa claro que são sementes da perdição. Veja em 1 de João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Procede do mundo aion, procede do mundo da perdição. Vamos voltar, João 8,44. Disse o Senhor, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, eu pergunto aqui, quando é que Satanás foi homicida? Porque o Senhor Jesus está afirmando que ele foi homicida desde o princípio. Quando Satanás foi homicida? Quando é que houve o primeiro homicídio? Quando é que a primeira pessoa na Bíblia matou outra pessoa? Você sabe, quando Caim matou seu irmão Abel. E Caim matou Abel porque Caim era semente da perdição. É o que diz a Bíblia em 1 de João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão
justas. Então, Caim era do maligno, a Bíblia afirma, Caim era do diabo. Por isso, ele matou o irmão. Então, refletindo sobre este versículo, você vai entender que Satanás é o começo da morte. Satanás é a raiz do pecado. Satanás é o assassino dos homens, é o sedutor para o pecado. A Bíblia diz, nele, em Satanás, não há verdade. Ou seja, a falsidade é a esfera na qual o inimigo vive e trabalha. Quando você perceber que há falsidade em algum lugar, ali está o campo de trabalho do diabo. Porque é na falsidade, é na mentira, que ele encontra o elemento da sua vida. Verdade, para o inimigo, amados, é algo totalmente estranho. Ele vive negando a verdade. Ele, às vezes, nega até a sua própria existência. Quando ele induz as pessoas a fazerem o mal. E ele incute na mente das pessoas, não há mal nisto aí, pode fazer, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Versículo 44 novamente. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o mal é a natureza de Satanás, embora ele finja às vezes que é bom. Você vê o diabo aí fora até fazendo caridade. Não é verdade? Pessoas fazendo caridade em nome deste, em nome daquele. Às vezes a pessoa vai num centro espírita, aí, numa obra dessas escuras e escusas. Está lá, destrói o casamento, a saúde está em frangalhos. A pessoa está ficando neurótica, perde os filhos, perde dinheiro. Mas, eu vou lá porque eu faço caridade. Lá se faz caridade, distribui cestas básicas para os pobres da favela, não sei de onde. O diabo finge que é bom, mas ele é pervertido. Ele ilude os homens. Ele faz com que se repitam as suas mentiras desde os dias de Gênesis. Amados, o diabo é a essência da perversão, da iniquidade, da violência, da sensualidade exacerbada. Ele é a fonte de toda mentira, ele é a fonte de todo engano, ele é o pai da mentira. Amém? Bom, para que esta introdução toda, bispa? Esta introdução ao sermão é para que você saiba que existem pessoas ímpias, existem pessoas desarrazoadas, violentas, loucas para fazer o mal. São os chamados filhos do diabo que estão nesta terra. Bom, mas e nós? Nós somos filhos de Deus, diga amém. Amém. E Satanás não pode nos possuir, diga graças a Deus. Saiba de uma coisa, amado, que maior heresia é dizer que um crente salvo, lavado no sangue do Cordeiro, pode ser possuído pelo maligno. Não pode. Amém? Hebreus 2,14 diz... Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Jesus teve um corpo, uma carne. Para quê? Por sua morte, para que a sua carne destruída ali na cruz do Calvário, a sua morte física, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para que destruísse. Esta palavra destruir vem do original grego katargel, que significa que Deus impediu que Satanás nos possuísse. Ele amarrou o valente, ele o incapacitou quanto à possibilidade de possuir um salvo. Isto aqui é ponto pacífico entre nós, amados. Então a pergunta que vem a seguir é a seguinte: mas então, onde é que está o problema? Por que nós ouvimos contar tantas histórias extravagantes, cabeludas, que se passam com o povo cristão à volta do mundo? Onde é que está o problema dessa gente? Efésios 4:27 dá a resposta. Nem deis lugar ao diabo. Então nós temos que entender como é que um crente que não pode ser possuído pelo diabo, pode dar lugar ao diabo. Isto quer dizer, se está falando para uma igreja, não deis lugar ao diabo, quer dizer que é possível uma pessoa cristã abrir uma brecha e dar lugar ao diabo dentro da vida dela. Não pode o diabo lhe tirar a salvação? Não. Não pode mais o diabo jogar a pessoa no inferno? Não.
Não pode possuí-la para a pessoa ficar lá se debatendo, lá se revirando toda. Não. Porque no momento em que se recebe e que se confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se passa a ser templo do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. Então, não há mais lugar para sociedades com o mal. Jesus disse, eu não tenho parte com ele. Amados, nós também não temos parte com ele. Amém? Agora, a verdade é que existem brechas que às vezes são abertas. E a essas brechas, nós chamamos lutas da alma. As pessoas têm lutas muitas vezes por causa da sua carne. Quer ver onde é que está o problema? Vamos ver, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, outra vez Paulo escrevendo a uma igreja. Então, você vê que é possível cristãos mentirem. E ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está aqui uma brecha, chama-se mentira. Se um cristão se deixa levar e seduzir pela mentira, pode ser que não seja apanhado nas primeiras 50 mentiras, mas nas 51 ele vai ser apanhado, porque isso é obra do diabo. Nós temos que lutar contra a mentira, porque no passado nós mentimos. Antes de Jesus nos salvar, tinha mentiras grandonas, mentiras médias, mentiras pequenininhas, chamadas mentiras comerciais, sociais. E isso aqui é obra de Satanás. Então nós temos que lutar contra essas mentiras, contra isso, porque tudo isso é brecha do demônio. Olha o que diz o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ira é outra brecha que se abre, é dar lugar ao diabo. Se você deixar, por exemplo, uma noite inteira transcorrer debaixo de ira com seu marido, com a sua esposa, você deu lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então, o furto é uma das áreas que cria brechas para Satanás articular a vida da pessoa. Não pode ter furto, não pode ter roubo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Palavras torpes, outra brecha aberta para o diabo ter espaço. Às vezes um casal cristão, no meio de uma briga lá, abre a boca com palavras torpes, pronto. Aí estão as brechas que dão lugar ao diabo. E a coisa vai sendo cada vez mais espaçosa e o diabo vai entrando e vai afetando outras áreas, com suas ciladas, com seus dardos inflamados. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando você entristece o Espírito Santo, ou seja, quando você fica tempo sem orar, quando você é capaz de trocar um culto por uma novela diabólica, para ver aquele capítulo lá da Belíssima, quando você deixa um culto de domingo, porque tem um jogaço de futebol como teve hoje, amados, entre Santos e São Paulo. Aliás, obrigado Coral Cristo Vive pelas cores que vocês escolheram hoje, que coisa maravilhosa! Que questão de tempo, bispo? Cai na real, bispo. Meu prezado comendador, cai na real, bispo. Amém? Tia Lu tá lá, vibrando. Amados, mas essas trocas, sabe? Ah, não, eu não perco por nada. Eu vou mais comemorar. Eu vou para Paulista, eu vou me esbaldar. Isso entristece o Espírito Santo. E isso abre uma brecha grande para Satanás. Porque se está sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Versículo 31. Longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Amados, aqui estão várias brechas para o diabo. O crente em Jesus já foi livre disso tudo. Diga amém. Isso já é passado. Cólera, gente que grita, ira, sabe? Maledicência, malícia. Olha, isso tudo já é passado na nossa vida. Essas brechas não podem ser abertas. Eu estou lhe mostrando formas de se dar lugar ao diabo. Versículo 32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoe, meu amado, perdoe, seja bom. O crente em Jesus tem que ser bom, compassivo, paciente, perdoador. Diga compassivo, paciente, perdoador. De novo, compassivo, paciente, perdoador. Então, se eu sou esta pessoa aqui, que perdoa, que é boa, que é paciente, que é compassiva, que é perdoadora, se eu sou esta pessoa, eu não dou lugar ao diabo, não tem brechas na minha vida. Então eu sou vencedora em todas as coisas, amém? Romanos 13, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós temos uma carne que não se converte, você não pode se esquecer disso, a carne para nada aproveita. Ela é cheia de concupiscências, ela é cheia de vontades para o mal. Se a pessoa não tem o cuidado de viver uma vida, não dispondo nada para a carne, aí as brechas são abertas e o diabo alcança vantagens. Então, amados, nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás, porque elas insultam a Deus. E aquilo que insulta a Deus não pode ter espaço na nossa vida. Muito bem, na quinta-feira eu falei sobre a primeira mentira. São 7 mentiras que Satanás quer que as pessoas acreditem. A primeira mentira que eu mostrei é que a palavra de Deus, diz o diabo e quer que acreditem, não é a verdade. Ele não quer que as pessoas deem crédito à palavra de Deus. E daí você ouve as pessoas dizendo, é só mais um livro, vai saber quem que escreveu isso, o que foi mudado. E muita gente já meteu a colher aqui, já tirou coisa, já acrescentou coisa. Eu disse aqui, repito, na quinta-feira eu expliquei. São 66 livros compilados que formam a Bíblia. No original hebraico, Bíblia é livro dos livros, o livro por excelência. Pessoas que não se conheceram, que viveram em épocas diferentes, pessoas culturalmente diferentes, simples, outras cultas, pessoas que não andaram junto com Jesus, outros andaram, outros vieram 700 anos, 1000 anos antes, pessoas que escreveram a Bíblia e não há nenhuma contradição em nada da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Este é o maior best-seller de toda a história da humanidade. Nada, nem nunca superou, nem nada nunca vai superar este livro aqui. É a palavra de Deus e nós a recebemos como uma palavra absoluta vinda do coração do Pai. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém. Glória a Deus. Veja o que diz 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Olhe o seu irmão ao lado e diga, a Bíblia é fiel. Ela tem que ser aceita totalmente. A Bíblia é fiel. Ela é digna de inteira aceitação. Muito bem. Ok. Segunda mentira que Satanás quer que você acredite, é que Deus vai abrir uma exceção no seu caso, de erro, de pecado. Não, Deus abre exceções. Não abre, não. Deus não abre exceções para ninguém pecar, para ninguém permanecer no pecado. Você se recorda de Davi, o rei Davi? Um homem especial, eleito de Deus, ungido. A Bíblia fala que Deus era chamado, que Davi era chamado por Deus, o homem segundo o meu coração. Mas no dia em que Davi pecou, pagou feio pelo seu erro. Não teve exceção. Deus não tem queridinhos para os quais ele abre exceções. Na lei se ensina errado. Pregações em que se diziam, Deus tem queridinhos sobre esta terra. E você via algumas pessoas, alguns irmãos, alguns líderes, pecando, permanecendo no erro. E quando aquilo era levantado, dizia, não, ele é especial para Deus. Para ele, Deus tem exceções. Deus não tem exceções quanto ao pecado para ninguém. Amém? Você se lembra de Josué? Eu vou ler alguns versículos aqui, mas antes eu quero que você lembre de uma coisa. O povo de Deus vinha
em busca da terra, em direção da terra prometida, e vinha encontrando povos inimigos. E eles guerreavam contra aqueles povos e eles venciam. E vinha um outro povo, eles batalhavam e eles venciam, e eles venciam, e eles venciam. Em um determinado momento, o povo de Deus perdeu uma batalha. E eles perderam aquela batalha porque tinha algo ali que Deus condenava. E Deus não abriu exceção pelo fato de serem povo de Deus e de estarem lutando contra ímpios, contra os filhos do diabo. Não, perderam e perderam feio, porque havia algo que Deus não poderia consentir. Vamos ver isso em Josué 7, versículos 12. Vamos ler alguns versículos. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E pronto. Havia um pecado no meio do povo. Alguém tinha roubado alguma coisa. E por causa de uma coisa roubada no meio do povo, o povo inteiro pereceu, porque Deus não abre exceções para o pecado de ninguém. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pegue para você esta palavra. Você não vai resistir ao inimigo enquanto existir na sua vida, na sua casa, alguma coisa que Deus condena, que Deus abomina. Deus não abre exceções para ninguém quanto a coisas de pecado, irmãos. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ter coisas que Deus abomina é loucura. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não ocultes. Veja aqui, Josué estava ali, Deus disse: para, vocês perderam. Josué falou: mas perdemos por quê? Porque tem uma coisa estranha no meio do povo. Vai lá, chamou Acã. E Josué foi e disse: olha, tem alguma coisa, você tem que me contar o que é, não vai me esconder nada. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e assim, e assim, e contou tudo. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acore. O que aconteceu? 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Lei, a lei de Moisés, severíssima. Ah, mas Deus não muda quanto aos seus princípios, quanto aos seus preceitos. Isso que você tem que guardar. Quer dizer que Deus não abriu uma exceção? Não. Deus não abre exceção com o pecado. Às vezes, o crente guarda em casa um negocinho escondido, ninguém sabe, mas Deus sabe. A pessoa não vai viver em paz, meu amado. Vai perder as batalhas da vida e ainda vai prejudicar aqueles que estão à sua volta. Pense nisso. Olhe para o nosso país. Deus está julgando o nosso país. No nosso país tem muita coisa escondida. Tem muita coisa roubada. Tem muita coisa enrustida. Agora você entende. Por isso é que nós perdemos as batalhas.
Por isso que o país patina e não sai. Por isso que há tanta miséria, tanta fome, tanta diversidade social, cultural, econômica. Por isso, amado, o povo padece. Só quando há envolvimento com Deus é que essas coisas saem da vida das pessoas. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, permanecer no erro é terrível, tem consequências drásticas. Por isso, o diabo quer que a pessoa pense, acredite que Deus releva. Deus não releva erro de ninguém. Amém? Terceira mentira que o diabo quer que a gente acredite: que eu posso ser feliz sem ser cristão, sem vir à igreja, sem ler a Bíblia, sem orar. Nunca, nunca, amados. Só existe vida feliz se vivermos a vida que Cristo quer que nós vivamos. Feliz é quem tem a certeza que quando parar de respirar estará imediatamente nos braços de Deus. Vida feliz nesta terra só existe com Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o salvo tem que ser feliz, ele tem Jesus e não há felicidade sem ser em Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo foi drástico, ele disse certa vez, o que ele disse? Quem se lembra? O viver só em Cristo, o morrer para mim é lucro. Então ele disse, olha, morrer, a glória, acabou o sofrimento, braços do Pai. Viver só se for em Cristo, senão não tem condições. E o diabo apregou o quê? Pode ser feliz sim sem Cristo, sem igreja, sem palavra, sem oração. Nunca, ninguém é feliz sem Cristo. Quarta mentira, que há muitos outros caminhos para servir a Deus, que não é necessário igreja. Amados, não há outros caminhos. Essas coisas de religião é uma maldição. Religião é esforço atrás de esforço e não produz nada. Igreja, congregar, ouvir a palavra, orar é necessário sim. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São as doutrinas que tiram Jesus do centro das atenções. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que tenha uma outra pessoa repartindo as atenções com Jesus é do diabo. Qualquer outro ensinamento que tire Jesus do centro e coloque outra pessoa, outra entidade ou outras coisas, é do diabo. Amém? O legalismo, por exemplo, ele é usado pelo inimigo para separar o povo de Deus. Gálatas 1, 6 em diante diz, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amados, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Qual era o evangelho que Paulo pregava, igreja? Então se alguém pregar além do que a graça lhe prega, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se você ouvir um evangelho que não é a palavra da graça de Deus, é maldição, sai fora disso. Mostrar outros caminhos é maldição. Só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus é o Salvador, só Jesus é Deus sobre tudo e sobre todos. Não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. João 14,16, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai. Ele estava aqui e não apontou para lá e disse, ninguém vem ao Pai, porque eu sou o Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Você sabe que Satanás criou uma série de alternativas, uma série de atalhos, que quando chegam ao fim, dão em abismos, dão em caminhos de morte. O sábio Salomão disse isso, ele disse assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo deles, ao fim deles, dá em caminhos de morte. Satanás quer que as pessoas pensem, tudo leva a Deus, tudo leva para o inferno, amados. Só Jesus é Deus, por isso só se vai a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Vou parar hoje, aqui, na quarta mentira. E nós vamos, na quinta-feira, para a parte 3 do recado de Deus. Quinta, sexta e sétima mentiras. Amém? Eu quero orar agora com aquelas pessoas que honestamente identificaram brechas na sua vida. Aquelas pessoas que dizem, agora eu entendi, eu sou cristão, eu tenho uma Bíblia, mas eu tenho brechas na minha vida. E essas brechas têm sido usadas para que o inimigo instale as suas ciladas, as suas arapucas. Porque você sabe que o inimigo não pode lhe possuir. Um cristão não vai estribuchar aqui, não recebemos isso de forma alguma. Ele tem o selo, a garantia, ele tem o Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo disse, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Muito bem, se o Espírito Santo está na sua vida, não há lugar para nenhum outro Espírito. Então quando um cristão começa a estrebuchar, se diz cristão, se é um demônio que está ali lhe possuindo, é porque ele não é selado com o Espírito Santo, não é convertido, e por isso ele pode ter uma manifestação maligna. Mas alguém verdadeiramente convertido, jamais pode ser possuído por um demônio. Mas você aprendeu hoje que por causa da carne, da concupiscência da carne, brechas são abertas. E aí o inimigo não vem à sua vida, ele lança de lá de longe onde ele está, dardos inflamados, para que você se inflame, tenha situações inflamadas, tenha tribulações, tenha lutas, tenha, conflitos, tenha crises. De onde vem isso? Vem das ciladas do inimigo. Quando? Quando nós abrimos certas brechas. Você viu hoje situações que abrem brechas. E nós hoje, amados, pelo conhecimento e agora pela oração, podemos fechar essas brechas todas e pôr para correr toda a cilada do inimigo com ele, com as suas astúcias, com os seus dardos inflamados. A Bíblia diz que a nossa fé apaga os dardos inflamados do maligno. Se você crer nesta oração que nós vamos fazer agora, dardos que chegaram à sua vida serão apagados agora. Brechas que foram abertas, não se condene, não se culpe, apenas ore e feche essas brechas. A Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que fofocava não fofoque mais, aquele que, enrolava, passava cheque sem fundo, estelionatava, não faça mais isso. A Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Então nós não podemos mais fazer coisas que nós fizemos nas coisas velhas, do tempo das coisas velhas. E eu vou orar agora pelas pessoas que querem hoje, definitivamente, fechar brechas na sua vida. Para que as brechas fechadas, você possa começar a andar em vitória. Para que você possa começar a desfrutar da sua herança nesta vida. Porque dura coisa, amado. É um cristão andar com Bíblia na mão, sair todo arrumadinho com a família, aquela renquinha toda bonitinha, ir para a igreja e não ver frutos da Bíblia, da herança, de mais de 7.000 promessas na sua vida, na sua casa. Eu não admito isso. Eu não aceito isso. O povo da graça de Deus é um povo que tem conhecimento. E que tem a força da fé, a fé legítima, a fé santíssima, a fé poderosa, a fé dom de Deus, para crer nesta palavra e ver as situações mudadas na sua vida. Por isso agora nós vamos orar. Quero que toda a igreja curve a cabeça. Nós vamos em seguida participar de um momento lindo de ceia. Não pode participar da ceia com concupiscência na carne, com sensualidade exacerbada, mentirinha comercial, mentirinha social. Não se pode participar da ceia com ira, gritaria, gente que grita, gente que blasfema, gente que é contenciosa, que tem o coração cheio de malícia. Malícia é do diabo, amados. Nós vamos fechar essas portas hoje. Que pensa mal dos outros, que julga os outros, que condena os outros, que fica só imaginando
falando coisas, dando asas à imaginação, aos pensamentos errados que o inimigo semeia. Hoje é noite de nós fecharmos brechas aqui, de nós colocarmos, amado, o inimigo para correr com as suas ciladas, as suas astúcias, as suas mentiras. Ele quer que você acredite que tudo isso é normal. Ele quer que você pense que é assim mesmo, a vida é isso mesmo. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade alguma, mas aquele que é a verdade absoluta, Jesus Cristo está lhe dizendo nesta hora, que Ele quer uma vida reta e santa para você. Ele quer que você desfrute da plenitude da graça sobre graça. Você tem que entender, se houver alguma coisa que Deus abomina, aí dentro do seu coração, da sua mente, dentro do seu convívio, dentro do seu viver diário, das suas atitudes, o Senhor está parando tudo hoje para dizer o que Ele disse para Josué. Vai descobrir onde é que está a coisa roubada, onde é que está a coisa ilícita, onde é que está a abominação que faz o meu povo perder. É noite de ninguém mais aqui perder nada na vida. Muita gente que está aqui hoje já perdeu muito na vida. Não pode perder mais nada. E para não perder mais nada, tem que tirar hoje e largar diante do altar de Deus tudo aquilo que é abominação, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que é comportamento fora da palavra de Deus. Por isso agora, em nome de Jesus, se você tem alguma coisa para entregar a Deus nesta hora, eu quero que você fique de pé no seu lugar, eu vou orar por você e nós vamos fechar essas brechas agora, em nome de Jesus Cristo. Quem vai entregar alguma coisa hoje a Deus, no altar de Deus, sejam vícios, sejam lembranças do passado, sejam erros que, sabe, não se culpe, mas você vai entregar e vai sair leve. É leve, em nome de Jesus. Quem tem alguma coisa para entregar para Deus hoje? Para fechar brechas, para dizer para o diabo hoje, chega de mentira na minha vida, chega de falsidade. Eu não permito mais as coisas da velha natureza, as coisas do velho homem. É com você que Deus tem um tratado hoje. Você vai sair daqui, meu amado, sem peso nas suas costas, sem fardos nenhum. Você vai sair daqui hoje livre, liberto, totalmente liberto, para a glória de Deus. Vou pedir que essas pessoas venham aqui à frente, os nossos pastores, pastoras, presbíteros, vão orar com vocês. Venham rápido aqui, eu quero que a igreja participe hoje da ceia, a ceia leve, a ceia do prazer, da alma, do espírito livre, do espírito, sabe, que fechou brechas na carne, toda concupiscência cai por terra hoje. Vem pra frente, pode vir aqui à frente, é noite de libertação, é noite de nós termos um mover aqui entre nós extraordinário. Todas essas pessoas hoje estão batendo a porta que foi aberta na cara do diabo hoje, dizendo não mais, em nome de Jesus. Eu preciso da ajuda dos diáconos, me ajudem, por favor, ponham as pessoas aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar para a glória de Deus, é que nós estamos fazendo este mover hoje, vendo Deus trabalhar em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Cheguem bem para frente, a igreja em oração, nada de olhar a vida dos outros, nada de examinar ninguém, examine a sua própria vida. Você que ficou sentado no lugar vai participar da ceia, a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Olhe para você, veja se você tem algum motivo de pedir perdão a Deus neste dia. Peça perdão, o sangue de Jesus Cristo tem o mesmo poder que teve ontem, tem hoje e terá para sempre. É um sangue perdoador, é um sangue que lava do pecado. Se alguém pecou eventualmente esses dias, este último mês, acerte-se com Deus no lugar aí, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão aqui à frente hoje estão fechando brechas que estavam abertas e por isso têm visto derrotas, têm visto, sabe, crise atrás de crise, mas é noite de vitória, em nome de Jesus. Todas essas vidas que estão aqui hoje recebem a vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro agora, Pai amado, Pai bendito. Os nossos diáconos, presbíteros, pastores vão orando rápido com as pessoas, vão declarando que as brechas estão sendo fechadas agora e que a vitória está decretada em nome de Jesus. Pai amado e bendito, eu declaro agora, Senhor, na vida de cada irmão que está aqui à frente, cada abençoado, que brechas estão sendo fechadas.
Brechas estão sendo fechadas agora. Brechas que foram abertas, Senhor, pela concupiscência dos olhos, ó Deus, pela concupiscência da carne, pelos desejos enganosos, Senhor. Nós estamos agora repreendendo toda a carnalidade, todo desejo exacerbado. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro santidade manifestada em cada vida, perfeição, a perfeição do que aconteceu no Espírito, agora que venha para a alma, que venha para o corpo, trazendo cura divina, Senhor, manifestando paz. Ó Deus, eu declaro paz completa na vida destas pessoas, Jesus. Aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, aqueles que foram abrindo, Senhor, espaço na sua vida, e o inimigo foi achando espaço para semear as suas mentiras. Nós agora repreendemos a mentira do diabo, toda mentira, tudo aquilo que você está pensando agora está caindo por terra nesta hora. Toda mentira do derrotado na sua vida, iras, cóleras estão repreendidas agora. Iras, você que tem discutido, você que tem ficado mal com a tua esposa, com o teu marido, em nome de Jesus, caia por terra agora toda divisão de família, pais e filhos, irmãos, marido e mulher. Em nome de Jesus eu repreendo toda contenda, toda mentira, toda malícia, sentimento malicioso está repreendido agora. Pensamentos enganosos, sentimentos enganosos estão repreendidos agora em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, nós declaramos agora que as brechas que foram abertas, permitindo que enfermidades chegassem a estas vidas, essas brechas estão sendo fechadas agora, Senhor. Por isso a doença cai por terra nesta noite. Toda enfermidade, Senhor, física, toda enfermidade da alma está caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura divina aí no seu lugar. Cura da tua alma, cura dos teus pensamentos, cura do teu passado, cura divina em nome de Jesus. Em nome de Jesus, brechas que foram abertas para que Satanás semeasse crise financeira estão sendo fechadas agora. Oh Deus, crise financeira cessa hoje em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, caiu por terra hoje em nome de Jesus. Dificuldades financeiras, faltas, Senhor, miséria, pobreza, em nome de Jesus nós repreendemos toda miséria, toda escassez, e nós declaramos agora a provisão total de Deus nessas vidas. Oh Deus, aumento, Senhor, multiplicação financeira, trabalho abundante, trabalho abençoado, Senhor, provisão, Senhor, profissional, reconhecimento profissional para cada um aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. As brechas que foram abertas, Senhor, trazendo, Senhor, divisão de amigos, divisão de irmãos em Cristo, nós fechamos essa brecha agora em nome de Jesus, Senhor, declarando, Pai, essas vidas novamente reconciliadas, que os amigos verdadeiros sejam, Senhor, as amizades restauradas em nome de Jesus. Coisas, Senhor, que foram abertas, causando injustiças, causas da justiça, nós fechamos essas brechas agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Brechas de injustiça estão agora fechadas, que haja justiça na vida de cada um, justiça. Vá sentindo paz. Se você está sentindo, você que está aqui à frente, um fardo que está saindo dos seus ombros, comece a glorificar a Deus e voltar ao seu lugar. Se você sente que o peso saiu dos seus ombros, aquela dor de cabeça, aquele peso na nuca, isso aí é opressão. Deixa isso hoje no altar de Deus. Leva para o seu lugar a paz de Cristo Jesus. Leva para o seu lugar a alegria do Senhor, que é a tua força. Em nome de Jesus, Felipe, se alegra em Deus, Felipe, em nome de Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia, aleluia, Senhor. Sandra, que as tuas lágrimas sejam trocadas pelo riso, em nome de Jesus Cristo. Recebe hoje consolo da parte de Deus, a paz de Cristo, Senhor, que envolve a tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Pai, faz a tua obra, cuida dos teus filhos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe a paz, recebe, Renato, a paz do teu lar, Renato, a alegria do Senhor, a força de Deus, em nome de Jesus. Que as brechas sejam fechadas agora, que a vitória venha, a santidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seja
envolvida com a paz de Jesus Cristo. Que todo fardo caia por terra hoje. As brechas estão sendo fechadas. Oh, toda crise agora cessa para a glória de Deus. Em nome de Jesus, seja envolvida com a paz de Jesus Cristo. Oh Deus, o consolo, a esperança, em nome de Jesus. Aninha, recebe cura no teu corpo, força de Deus. Oh Deus, para a glória do Senhor. Oh Deus, a mente de Cristo ativada. Reforça, renova as forças, Jesus, para a glória e honra do teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Recebe paz no teu coração. Seja envolvido agora pela força de Deus. Oh Senhor, brechas estão sendo fechadas, Senhor. Brechas, crises estão cessando hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja envolvida pela paz de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, recebe a paz no teu coração. Recebe a paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, brechas estão sendo fechadas. Em nome de Jesus, brechas estão sendo fechadas. Recebe a paz, o alívio, o refrigério. Oh, o descanso de Deus. Recebe a paz, Janaína, descanso do Senhor na tua vida. Seja envolvida agora com o fardo leve de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oh Deus, é a tua força, minha filha. Capacidade tua vem do Senhor. Renove-se nesta noite. Deus tem grandes coisas para realizar através de você. Moça forte, moça ativa, preciosa para Deus, em nome de Jesus. Envolva-se com a paz de Jesus Cristo. Que as brechas sejam fechadas hoje, para a glória do Senhor. Aleluia. Que todo fardo que caiu por terra hoje, nunca mais volte, para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Volte ao seu lugar. Deixa as pessoas aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você que está no seu lugar, diga: eu estou em paz, para a glória de Deus. Esta palavra me fez pensar, refletir, e eu fechei brechas para que nenhum dardo do maligno penetre a minha vida. Eu sou abençoado, estou em paz para participar agora deste grande memorial a Cristo Jesus. Amém. Os nossos queridos pastores, presbíteros, diáconos vão trazer os elementos da ceia. O Bispo Rai vem ministrar esta hora. A ceia do Senhor é um momento de intimidade com o Pai e com o corpo. Por isso, nós pedimos que participe da ceia todos aqueles que estão aqui hoje, que são de Jesus Cristo, que estão em Cristo Jesus, aqueles que já o confessaram um dia como seu Senhor, seu Salvador. Você deve participar desta celebração. Se você ainda não teve essa experiência, precisa tê-la. Mas se você ainda não sabe o que é, não participe indignamente, para você não se tornar réu do corpo de Cristo. Amém? Aqueles que hoje entraram aqui pesados, já foram libertos, perdoados, renovados. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa cobrir. Então, ninguém aqui neste ministério diz: eu não participo porque eu estou em pecado. Então, você não recebe o sacrifício, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você deve receber o perdão do seu pecado e participar com alegria da ceia do Senhor. Amém? Crianças não participam aqui apenas a partir de 14 anos, quando eles vêm então das salas de aula para o culto e já sabem o que significa este momento da ceia do Senhor. Ok? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, aquele que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis e recebeu a revelação do pacto da graça da boca do próprio justo, foi quem nos disse isso. E continuando, porque, versículo 24, e tendo dado graças, não é isso? 1 aos Coríntios 11, 24. Volta no 23, por favor, irmão. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto
é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É a ceia do Senhor. Mensalmente nós comemos um pedaço de pão e tomamos um cálice de vinho, e com esse gesto, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há 2000 anos na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós, e Ele fez isso pelos seus, por você e por mim, por nós que somos ovelhas do seu pastoreio. Ele derramou o seu sangue em favor de muitos, e nós devemos glorificar a Deus, porque nós pertencemos a esses muitos, pelos quais o Senhor derramou o seu precioso sangue. Então nós estamos nos preparando para celebrar essa ceia do mês de abril. Os nossos ministros, os nossos oficiais vão até a amada igreja. Cada um de vocês sirva-se de um dos elementos, um cálice, um pedacinho de pão, e aguarde para que nós participemos da ceia conjuntamente, como convém a um corpo bem ajustado, do qual Jesus Cristo é o cabeça. Enquanto os nossos oficiais vão até a igreja, nós vamos louvar o nosso Deus, cantando a Ele mais um lindo louvor. Nós chamamos ao altar os pastores e pastoras. As pastoras já estão aqui integrando o louvor. Amém. Por favor, pastor Maurício e o pastor Henrique também para participar da ceia conosco.
Deus, todos receberam o pão e o vinho? Por acaso alguém não recebeu, faça um sinalzinho com a mão. Eu peço à igreja então que fique de pé. Amém. Estamos aguardando o retorno de alguns integrantes do corpo ministerial para que nós participemos dessa ceia. Em nome de Jesus, reverenciando o nome do nosso Deus, que há 2000 anos deu o seu corpo, derramou o seu sangue por nós, ovelhas do seu pastoreio. Graças a Deus por esse gesto de amor. Estamos todos aqui? Amém. A palavra de Deus diz, portanto, nós cremos que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão nas suas mãos, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos agora esse pão que simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Graças a Deus. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Tomemos agora esse vinho que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Glórias a Ti, Jesus. Obrigada por tão grande salvação, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. O maligno não pode mais me tocar. Glórias a Ti, Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta ceia. Obrigado, ó Pai, por ter nos trazidos a este lugar nesta noite, porque nós somos íntimos, porque nós somos ovelhas do Teu pastoreio, e portanto cabe-nos, Jesus, celebrar esta ceia com conhecimento de causa. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados, porque agora nós sabemos, ó Deus, quem nós somos. Sabemos que existem, ó Pai, mais de 7.000 promessas na Bíblia Sagrada para nós, Jesus, e nós tomamos posse de todas elas, tomando posse de tudo aquilo que é nosso direito. Nós te louvamos, ó Deus, pela Cristo Vive, por esse ministério, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa bispa Solange, através dos quais nós temos crescido no conhecimento da Tua graça a cada dia. Somos imensamente gratos a Ti, Jesus. Te louvamos pelos Teus benefícios, ó Deus, pelas Tuas misericórdias infinitas, pelo Teu amor profundo. Ó Deus, te louvamos porque agora nós somos mais do que vencedores, porque Tu nos livraste do império das trevas, ó Deus, e nos transportaste para o reino do Filho do Seu amor, Jesus. Obrigado, Jesus, porque agora nós conhecemos o nosso direito, sabemos, ó Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, e Tu és a nossa capacidade e a nossa fortaleza. Te louvo por isso, ó Deus. Te louvo por essa igreja, por esse corpo bem ajustado, que cresce a cada dia no conhecimento da Tua graça e que coloca em prática os ensinamentos da Bíblia Sagrada, Jesus. Por isso, ó Deus, nós somos um povo imbatível, somos um povo forte, ativo, porque conhecemos o nosso Deus, e saímos desse lugar, nesta noite, com o nosso coração preenchido, com o nosso espírito alimentado com a sã doutrina, a palavra da graça de Deus, prontos para fazer a diferença nesse mundo, Jesus. Nós declaramos esta semana uma semana de vitórias, que todos os nossos desafios serão transpostos
nosso, ó Deus, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso agora, Jesus, nós declaramos esse povo vitorioso, com as grandes manifestações do teu poder e da tua glória. E aqueles que recebem, digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Graças a Deus. Os cálices vão ser recolhidos. Enquanto isso acontece, nós vamos encerrar o nosso culto louvando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Nós vamos estar na saída, como sempre fazemos, eu e a Bispa Solange. Antes disso, eu vou dar a bênção final. E se por acaso houver algum carro que algum irmão tenha trazido, algum carro novo, e que queira, ou que, não que seja novo, algum carro que tenha sido trocado, nós vamos consagrar, nós vamos orar, vamos declarar as bênçãos do Senhor sobre esse bem. Amém? Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um dos irmãos. E aqueles que creem, digam amém e amém. Boa noite a todos, até amanhã no culto de oração e confissão. Em nome de Jesus, amém. A tua bênção me seguirá, por onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Declarem. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare com alegria, igreja. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Com alegria. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor.
te abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite.